Domingos, com a palavra. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Bom dia, senadores presentes no recinto e na casa, assim como excelentíssimos senhores deputados, particularmente o deputado Capiberibe. Senador Paulo Paim, eu gostaria, a primeira oportunidade que eu tenho de, em público, agradecer ao povo gaúcho. Nós, durante a campanha desse ano, desde o ano passado, fizemos dramáticos apelos à população gaúcha, aos eleitores gaúchos, para que, além do privilégio de votar no melhor senador do Brasil, cumprisse a obrigação de devolvê-lo a esse Senado Federal com um mandato de 8 anos intacto. Durante a campanha, chega a percorrer um frio na espinha, senador, ao imaginar a possibilidade de travarmos aqui nessa casa as lutas que já se pronunciavam sem a presença de Vossa Excelência, que a maioria diz que equivalem à bancada de senadores nessa casa. Nós vamos além. Digamos que Vossa Excelência, eu sempre repito isso, é uma instituição de defesa da sociedade brasileira, dos trabalhadores, dos idosos, dos jovens, dos negros, etc. Muito obrigado ao povo gaúcho. Eduardo Girão, senador, é desse time novo comprometido com a responsabilidade social, membro dessa comissão, me informou que estaria aqui dentro do possível e está aqui para assistir a visão da sociedade civil sobre a reforma. Eu queria dar uma salva de palmas. Bem, senador, conversando com Vossa Excelência, Vossa Excelência informou que nós estamos aqui reabrindo um ciclo de debate nessa legislatura e que, portanto, seria estratégico que nós, do campo que nós atuamos, do campo social, tivéssemos alguma divisão de tarefa para que não nos sobrepuséssemos em posições, dados e defesas. Cabe aos técnicos, como foi muito bem apresentado pelo representante do Ministério Público, da FENAFISCO, assim como da ANFIP, defender, travar essa guerra de informações e de números, que eu acho que nós não podemos nos reduzirmos a isso. Essa guerra de números é muito mais favorável ao governo que tem os meios de divulgação de massa a seu favor. Mas cabe a nós, os, digamos, agentes políticos do movimento social, no nosso caso o movimento sindical, entender as táticas estratégicas do governo para combatê-la com eficácia. Nós estamos agora há cerca de 15 anos combatendo o mesmo tema, a reforma da Previdência. E que chega agora no momento em que nós entendemos que é a batalha final. Quem ganhar essa batalha ganha a guerra. Portanto, é natural que ela seja mais cruenta e mais sangrenta, mas, portanto, é necessário que seja mais estratégica. Primeiro, presidente, o presidente da sessão, senador Paim, nós precisamos identificar, e eu vejo com clareza, as armadilhas, porque esse monstro que é a reforma da Previdência, parece um monstro mitológico, uma mistura de uma hidra de 7 cabeças com um polvo de 8 tentáculos. Além disso, ele se apresenta muito ardiloso, com várias armadilhas. A primeira é separar, por exemplo, a reforma da Previdência do contexto geral que é não só ela, mas que todas as reformas propostas, como a reforma trabalhista, estão, que é o contexto da mais brutal mudança de modelo de Estado que se tem conhecimento que nem certas ditaduras, inclusive a brasileira, ousou fazer. Resumidamente, é a mudança de modelo de Estado que, entre aspas, seria a evolução do Estado neoliberal, do Estado mínimo, para o ultraliberal do Estado nenhum. Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviços públicos, que permite a gente enxergar claramente, terminada essa fase de reformas, a presença de 2 governos no mesmo Estado simultaneamente. Um governo penal e cruel para os trabalhadores e para os pobres, e gerencial e generoso para os ricos e para as corporações. Qual que é, então, a grande tática? Vou pegar como exemplo, rapidamente, a reforma trabalhista, de isolar essas propostas, reformas, como se fosse um tema que se encerrasse em si mesma. A reforma trabalhista procurou, através de uma criminosa campanha de difamação, de criminalização, de demonização do movimento sindical, ela foi reduzida à luta contra o imposto sindical.
E os trabalhadores caíram nessa armadilha. E agora, da mesma forma, procuram colocar a reforma da Previdência como se fosse uma questão de mero conceito de aposentadoria, como se ela deveria ser travada e defendida apenas por quem tem a pretensão de se aposentar um dia, e não é, definitivamente não é. O sistema previdenciário brasileiro é muito maior do que isso, em que pesa as aposentadorias ser o mais importante. O sistema previdenciário brasileiro é o maior instrumento de distribuição de renda que existe no mundo. Aqui no Brasil, se você acaba com a Previdência, como é consenso aqui que, na verdade, ela vai acabar, a Previdência Social, nós teremos, presidente, falência de milhares de municípios. São milhares de municípios que têm hoje, na renda dos aposentados, um fomento, um incremento na economia maior do que a própria receita do município. Portanto, essa reforma tem que ser entendida e defendida por dono da padaria, pelo feirante, porque essa reforma é que movimenta a economia de grande parte de milhares de municípios, por exemplo, entre outros. Mas o sistema previdenciário brasileiro também é a maior fonte de captação de poupança imediatamente disponível no mundo. Mais de 400 milhões de dólares ao ano. E aí, pronto. É aí que está a grande motivo da reforma da Previdência. A maior fonte de captação de poupança imediatamente disponível no mundo hoje. E aí eu entro na questão. Assim como a reforma trabalhista era para acabar com a contribuição sindical, a reforma da Previdência é para acabar com o privilégio. Espera aí. Nós não podemos ser contra acabar com os privilégios. Eu não defendo privilégio. Não creio que ninguém aqui defenda privilégio. Mas vamos separar o que é realmente privilégio em relação à reforma da Previdência. E não vou falar dos privilégios caricatos, como, por exemplo, o fato do nosso presidente da República ter se aposentado com 33 anos e ter mais 2 aposentadorias pela frente, uma como parlamentar e outra como presidente da República, em que pese isso lhe retirar a legitimidade de propor que um trabalhador, para ganhar um salário mínimo, trabalha até os 70 anos, em que pese tudo isso ainda são exceções. O verdadeiro privilégio que se deve combater é o privilégio do sistema financeiro, que agora, não satisfeito de abocanhar cerca de 40% do orçamento público brasileiro, e olha que é um orçamento de quase 3,5 trilhões, não satisfeito, quer agora abocanhar também essa fonte de poupança espetacular. Desculpa. Essa fonte de poupança espetacular, que é o sistema previdenciário. Esse é o privilégio. Em nome de acabar com o privilégio, se amplia infinitamente os privilégios dos verdadeiros privilegiados, que é o sistema financeiro. Com isso também, senador, eu quero propor que nós devemos mudar um pouco de discurso. Nós não podemos mais apenas ficar falando não à Previdência. Ao contrário, vamos assumir a defesa de que queremos sim, quem quer e precisa de uma reforma previdenciária somos nós, os trabalhadores, os consumidores, a sociedade, os usuários do serviço público. Todos os dados apresentados aqui, quer seja pelo ilustre representante do Ministério Público, pela FENAFISC e por tantos outros, todos indicam que nós temos que clamar por uma reforma da Previdência, mas a verdadeira reforma da Previdência. Reformar a partir dos ralos que corroem a nossa Previdência Social. Primeiro é o ralo da gestão. Previdência tem que ter gestão científica e nunca política. Previdência não pode ser que no Brasil, onde não há o menor controle, dirigida a partir de interesses políticos, de governos e não do Estado, e cujo o dinheiro vai para o caixa comum do governo. Não pode ser. Nós temos que primeiro defender a gestão. Só de corrigir os problemas de gestão, como Vossa Excelência mesmo disse, nós temos certeza que cobriremos várias vezes o chamado déficit da Previdência, de 200 bilhões. Corrigir o ralo da corrupção, que já foi projetado aqui em 500 bilhões, mais que o dobro do propalado rombo. Corrigir o ralo da sonegação, o ralo da isenção fiscal, o ralo da DRU. Essa é a reforma da Previdência que nós temos que clamar por ela. E só depois de corrigirmos todos esses ralos, de alcançarmos os verdadeiros privilégios, é que se poderia, pelo mínimo de legitimidade, para propor avançar no bolso do trabalhador. Melhor, alcançar a vida
a dignidade do trabalhador brasileiro. Ter também posições diferentes, como o governo defende a capitalização e como modelo de capitalização o modelo chileno. Sim, nós queremos sim o modelo chileno como parâmetro, não como modelo, mas como parâmetro para avaliar o que é um sistema de capitalização. Por quê? O Chile é perfeito para isso. Lá já percorreu o ciclo completo da capitalização, desde a sua instituição até o efetivo pagamento de benefícios. E olha que eu sou dirigente da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais e da ISP, Internacional de Serviços Públicos. Eu percorro o mundo há quase 2 décadas, e aonde a gente chegava, dentro da década de 1990 até 2004, 2005, era todo mundo defendendo o modelo chileno. O que ocorre ali? Primeiro, o modelo chileno de capitalização só foi imposto aos trabalhadores. Os militares não foi, o judiciário não foi, não sei por quê. O que ocorre com aquilo? Primeiro, era um sistema de capitalização, você contribuía por alguns 20, mas a maioria por 30 anos, para começar a receber benefícios. Primeiro problema, depois dos 20 anos, grande parte das multinacionais que administravam os chamados fundos de administração de pensão, sumiram. Quebraram, sumiram, eram multinacionais. O governo teve que socorrer precariamente aquele roubo escandaloso. Mas vamos pegar agora, já foi dito aqui, 90% dos trabalhadores que foram para o sistema de capitalização no Chile, hoje recebem em torno de, a média, R$ 790. E nós temos um estudo da Ultradec, que é a Confederação dos Professores do Chile, que ela fez uma comparação de quem ganhava 5 mil, à época da instituição da capitalização, ganhava 5 mil e foi para a capitalização, ganhava 5 mil e permaneceu no regime próprio. Hoje, que são os militares, o judiciário, etc., quem ganhava 5 mil está aposentado com 20 mil. Quem ganhava 5 mil foi para a capitalização, ganhou hoje cerca de 30% a 60% do salário mínimo. É isso do modelo chileno que nós queremos comparar. Não é apenas a sua regra de entrada, mas, sobretudo, a sua consequência. Como é que ele devolve, ou como é que ele deixa de desenvolver os investimentos feitos. Finalmente, já estou vendo que o meu tempo avança, eu queria falar de mais algumas armadilhas. Primeiro, fugir da armadilha do bode na sala, e tem bode na sala nessa proposta. Não é inteligente a gente acreditar que propor R$ 400 de aposentadoria para milhões e milhões de pessoas, que eles acreditem. Isso é para negociar e aprovar o coração da reforma. Quem é que acha que colocar nessa proposta aspectos claramente inconstitucionais, que já foi decidido pelo Supremo, como a progressividade da contribuição, sem uma progressividade no teto que a acompanhe, já está declarado inconstitucional? Quem é que acha que eles acreditam nisso? E é outra armadilha, é para que a gente judicialize. Porque o governo, senador Pauli, fala isso agora como uma espécie de denúncia, apesar de ser elucubrações minhas. O governo está usando uma nova tática para reformar a Constituição. E uma tática surreal. Quando ele quer constitucionalizar uma coisa que é inconstitucional, ele comete uma inconstitucionalidade, obriga a gente a ir para a justiça e chega lá e se torna constitucional. Haja vista a contribuição sindical, onde, através de um julgamento surreal, a ponto de ministro dizer, não, nós não estamos aqui julgando constitucionalidade, nós estamos criando uma forma, um novo modelo de movimento sindical. O que é isso? Quem faz isso é essa casa aqui, é a Câmara dos Deputados. Então, é mais uma armadilha. E tudo isso, senador, essa série de armadilhas é para aprovar o coração da reforma. E qual é o coração dessa reforma? É a desconstitucionalização do tema Previdência. Portanto, por mais que eles negociem e cedam, que desistam da aposentadoria de R$ 400, o que eles querem é retirar da Constituição, porque a partir daí, por lei ordinária, passa tudo. Lembrar que lei ordinária pode ser uma simples medida provisória. Esse é o coração da reforma. Essa é a grande armadilha que nós não podemos cair. Um minuto. Pois não. Terminando. Então, qual é o nosso desafio? Nosso desafio é levar para a sociedade, para o usuário da Previdência, essas denúncias. Mas qual é o grande desafio? A nova linguagem da comunicação. Nós não podemos mais ter
continuar com esses nossos argumentos extremamente contextualizados, cuidadosamente elaborados, porque nós estamos lutando na época da fake news, de mentiras curtinhas, pasteurizadas, facilmente absorvidas por todos. Então, nós temos, esse é o grande desafio. Grande desafio do movimento sindical, grande desafio das lideranças formadoras de opinião, grande desafio dessa casa. É levar essas preocupações, dizer que a Previdência não é problema de aposentado, mas é da sociedade brasileira, por exemplo, assim como outras reformas que vieram e foram, são de defesa da sociedade e não apenas desses agentes políticos que atuam sobre ela. Muito obrigado. Muito bem. João Domingos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.